O que me fez largar a tesoura quando vi a cicatriz atrás da orelha do meu cliente? Eu cortava cabelo há 12 anos e nunca tinha perdido o controle da minha tesoura até aquele momento. O cara na minha cadeira era apenas mais um cliente que apareceu sem hora marcada numa tarde de quinta-feira, precisando de um corte antes de uma apresentação de trabalho amanhã. Ele estava mexendo no celular enquanto eu trabalhava, ocasionalmente resmungando respostas para minha conversa fiada sobre o tempo e o jogo dos cowboys, coisa normal. Então levantei o cabelo atrás da orelha esquerda dele para limpar as bordas e vi aquela cicatriz irregular de 5 centímetros que parecia um raio se você apertasse os olhos. Meu irmão Miles tinha uma exatamente igual, de quando ele bateu a bicicleta na cerca do nosso vizinho e se cortou num caco de garrafa. Ele tinha 6 anos e eu 8, e eu segurei a mão dele na sala de emergência enquanto o suturavam. 2 anos depois, meus pais me disseram que Miles havia se afogado no acampamento de verão, funeral com caixão fechado. Meus pais mal se falaram por meses. A tesoura caiu ruidosamente na minha bancada e o cara deu um pulo. Desculpe por isso, eu disse, pegando-a enquanto minhas mãos tremiam, os dedos contraídos. Ele voltou para o celular, mas parecia mais alerta agora, me observando no espelho. Voltei a cortar, mas meus olhos continuavam voltando para aquela cicatriz. Muitas pessoas tinham cicatrizes. Miles estava morto. Ele estava morto há 20 anos. Forcei-me a focar no corte de cabelo, apenas terminar o corte e tirá-lo da cadeira. Mas então ele se mexeu e cantarolou algo baixinho. Era o jingle de um comercial antigo de carpetes que só passava nos canais locais quando éramos crianças. Miles costumava cantá-lo constantemente até nossa mãe proibi-lo no jantar. Minha mão congelou no meio do corte, mas me forcei a continuar. Tinha que ser coincidência. Então ele coçou atrás da orelha direita com o dedo mínimo, exatamente como Miles costumava fazer quando eu estava pensando. Eu o observei fazer isso mais 3 vezes enquanto trabalhava no degradê dele. Meu peito ficou apertado. Você é daqui? Perguntei, tentando parecer casual. A senhora na cadeira ao lado estava fazendo seu penteado semanal e a cabeleireira dela estava fofocando alto o suficiente para todos ouvirem. O cara levantou os olhos do celular. Na verdade, não. Nos mudamos muito quando eu era mais novo. Continuei cortando. Eu cresci aqui. Estive aqui minha vida inteira, basicamente. Ele apenas assentiu, mexendo no celular. Então ele fez aquela coisa com o ombro, aquele pequeno giro para estalar o pescoço, e quase deixei a máquina cair. Miles fazia exatamente aquele movimento antes de todo o jogo de basquete. Você pratica algum esporte? Minha voz saiu estrangulada. Ele parecia desconfiado agora. Na verdade, não. Por quê? Tentei disfarçar com uma risada, só puxando o assunto, mas não conseguia parar de observá-lo. O jeito que seu olho direito tremia involuntariamente, o jeito que ele pressionava os lábios ao se concentrar, até o jeito que ele balançava o pé esquerdo, era tudo o Miles. Isso vai soar estranho, ouvi a mim mesma dizer. Mas você cresceu perto de lagos ou algo assim? Você apenas me parece familiar. Seu corpo inteiro enrijeceu. Não, na verdade eu não suporto água. Lagos, especialmente. Seus nós dos dedos estavam brancos ao redor do celular. A mulher arrumando o cabelo olhou para nós. Desculpe, não quis tocar num ponto sensível. Ele largou o celular, agitado. Olha, podemos apenas terminar o corte. Mas algo no jeito que ele disse, o modo como sua voz falhou em certas palavras, foi a gota d'água. Mais uma coisa, isso é totalmente aleatório. Mas estou tentando lembrar de algo. Você teve algum animal de estimação quando criança? Tipo, antes dos 10 anos. Ele se virou para me olhar diretamente. Por que você está me perguntando essas coisas? Eu o guiei de volta pra frente. Você apenas me lembra alguém que eu conhecia. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei ter perdido minha chance. Então, ainda desconfiado. Não me lembro muito de quando eu era pequeno e adotado quando tinha 8 anos. 8. A mesma idade que Miles tinha quando supostamente se afogou. Mas tinha esse cachorro. Ele continuou lentamente. Às vezes eu sonho com ele. Tinha um nome muito estranho. Eu disse baixinho. Cogumelo. A palavra simplesmente saiu da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Ele ficou completamente rígido, seu rosto perdendo a cor. Como diabos você sabia disso? Sua voz era quase um sussurro. A tesoura pairava congelada na minha mão. A senhora definitivamente estava olhando agora. Parecia que o salão inteiro tinha parado de respirar. Você deu esse nome a ele porque ele era marrom e enrugado, eu disse. Você o manteve no galpão por 3 semanas e dava a ele restos do jantar quando a mamãe não estava olhando. Ele se virou lentamente na cadeira pra me encarar totalmente. E então eu vi o jeito que a sobrancelha dele se ergueu, exatamente como Miles parecia quando estava confuso. Minha garganta se fechou. Eu podia mentir e dizer que cresci no bairro e de alguma forma sabia. Deixá-lo sair com sua vida intacta. Deixá-lo manter qualquer paz que tivesse encontrado. Mas olhando para ele sentado ali, meu irmãozinho que esteve vivo todo esse tempo enquanto eu passei 20 anos de luto por ele. Eu não consegui. Eu ajudei você a escondê-lo. Eu disse, minha voz falhando. Eu trazia comida para ele toda manhã antes da escola. As mãos dele tremiam agora. Isso não é possível. Ninguém sabe sobre aquele cachorro. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Miles, eu sou sua irmã. Ele me encarou pelo momento mais longo da minha vida. Então ele sussurrou. Meus pais me disseram que eu não tinha nenhuma família. Atrás de nós, a senhora olhava fixamente. Eu disse com a voz embargada. Os meus me disseram que você estava morto.